Alô. Olá, meu nome é Welton. É bom estarmos aqui mais uma vez. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, hoje e sempre, amém? Queridos, dentro do tema dessa série, hoje nós vamos falar, e o pastor Armando já deu aqui um spoiler com bastante propriedade, sobre o orar uns pelos outros. Vamos entender a importância disso, a importância da oração na vida do crente, na vida daquele que crê em Jesus. E eu já quero começar trazendo os textos que serão base para esta manhã. Eu gostaria que você acompanhasse comigo em Atos capítulo 12, versículos 4 e 5. Quando Pedro foi preso por ordem do rei Herodes, o que aconteceu? Está escrito: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Observe esse versículo em destaque, guarde aí no seu coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, na carta aos Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4, está escrito assim: agradeço a Deus, ao meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Guarde no seu coração o versículo que está destacado. Tiago, na sua carta, escreve, ele nos orienta, no capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Guarde também esse versículo em destaque. O que é que nós observamos nesses versículos em destaque? Eles têm algo em comum. É que em todos eles fala de oração intercessória. O poder da intercessão, da oração que intercede. Nós vimos um vídeo aqui extremamente emocionante daquela jovem que teve um AVC. É de chorar quando você assiste aquele vídeo. É de chorar por ver o amor de Deus, o poder de Deus e como Ele responde às orações. Nós precisamos entender o poder da oração cada vez mais. E nessa manhã nós vamos refletir sobre isso. Amém? Mas antes, fique de pé, vamos orar. Pedir a direção do Espírito de Deus para trazer para nós o entendimento, para que nos ilumine na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, Senhor. O maior objetivo é glorificar o nome de Jesus. O maior objetivo, Jesus, é a glória do teu santo e poderoso nome, que já foi cantado nesta manhã, Senhor, o poderoso nome de Jesus Cristo. Mas também, Senhor, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Traga um entendimento da tua palavra, essa palavra que é vida, essa palavra que salva, que cura, que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, prepara cada coração aqui, Senhor, como um solo fértil, onde a semente que vai ser lançada, Senhor, possa, Senhor, florescer e frutificar para a tua glória, a começar pelo meu coração, porque o mais perto dos meus ouvidos, os mais perto da minha boca são os meus próprios ouvidos. Então tudo que eu vou falar aqui, Senhor, serve para mim também. Então que todos nós possamos, meu Deus, ouvir a tua voz dessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês acham que existem muitos conflitos no mundo atualmente? Nesse século 21, à medida que os anos estão passando, são muitos conflitos. Vamos ver aqui algumas notícias. Olha o que disse aqui o UOL, o jornal da UOL. No dia 9 de outubro de 2023, está assim na manchete. Não sei se o irmão vai projetar. Pronto. Mundo vive recorde, o recorde de pessoas afetadas por conflitos e diplomacia fracassa. Veja o parágrafo. Nos primeiros dias de 2023, numa reunião fechada na ONU, uma alta funcionária da instituição alertou aos governos que estavam na sala.
A própria razão de ser da entidade estava ameaçada. O motivo? Nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, o planeta viveu tantos conflitos armados como hoje. No total, naquela ocasião, 2 anos atrás, 2 bilhões de seres humanos vivem em situações de guerra. 1/4 da humanidade. Jornal Zero Hora, no ano passado. Número de conflitos no mundo é o maior desde a Segunda Guerra Mundial, aponta relatório. E muitas notícias semelhantes estão espalhadas aí pela internet, em todos os jornais, em todas as revistas. Os conflitos, eles aumentam a cada ano, e nós sabemos que seria assim, porque Jesus nos preveniu disso. Além desses conflitos, as mais diversas dificuldades da própria vida estão deixando muita gente desesperançada, deprimida, tristes. Já não é surpresa tão grande, embora lamentável, a crescente quantidade de suicídios que nós estamos ouvindo, vendo ao longo dos últimos dias, inclusive, lamentavelmente, entre cristãos, entre crentes, entre líderes religiosos. Veja essa informação de um jornal da ONU. Veja só o parágrafo, o anterior, meu querido. Em 10 de setembro, este dia 10 de setembro marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A questão de saúde pública causa de mais de 700 mil mortes a cada ano em nível global, segundo a OMS. Mais de 700 mil mortes por suicídio. Entre pastores, líderes cristãos, também a coisa não está fácil. Jornal da CEPAL. CEPAL significa Servindo Pastores e Líderes. Veja só o segundo parágrafo. De acordo com a CEPAL, nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram suas vidas. E assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. É a realidade do mundo. É o que nós vivemos hoje. São conflitos entre nações, entre grupos étnicos, conflitos entre partidários políticos e até entre igrejas e irmãos. Infelizmente. A verdade, queridos, é que o homem, ele não sabe mais como lidar com essas lutas. Ele não sabe mais como tratar isso, uma vez que os seus esforços, os esforços humanos, não têm sido suficientes para tirá-lo dessa situação. O homem está perdido. Nós, crentes em Jesus, inúmeras vezes nos vemos tão focados naquilo que é aparente, tão focados nas circunstâncias que estão em nossa volta, que nós esquecemos que tudo começa no campo espiritual. Tudo começa no campo espiritual. Na maioria das vezes, queridos, as nossas próprias forças não conseguem vencer as lutas que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículos 11 em diante, ele ensina que tudo que ocorre no mundo físico começa no mundo espiritual. Por isso ele diz, acompanha a leitura, Efésios 6, 10 a 13. Ele diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, olha só, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Os irmãos da igreja do primeiro século, eles sabiam disso, tanto que eles enfrentavam as maiores lutas que passavam com as armas espirituais.
principalmente a oração. Nós vimos isso nos primeiros 3 textos que foram expostos ali. Nós vimos isso quando os irmãos eles oraram pela libertação de Pedro. Oravam intensamente pela libertação de Pedro. Pedro guardado por 16 guardas. 4 grupos de 4 homens. Só um milagre tiraria Pedro daquela situação. E aqueles irmãos sabiam que o nosso Deus é um Deus de milagres. E usaram a arma mais poderosa que nós temos, a oração. Aleluia. E Deus enviou um anjo de forma sobrenatural, libertou Pedro daquela prisão. Depois eu recomendo que você leia todo o texto. Aqueles irmãos criam, como nós também cremos, na soberania de Deus, queridos. Todas as coisas estão sob o poder de Deus, abaixo do poder de Deus, todas. Nada acontece nesse mundo que não seja algo que Deus deseja ou que Deus permita para a sua glória. Esses irmãos da igreja do primeiro século, eles tinham histórias de homens e mulheres de Deus, desde o Antigo Testamento, que foram exemplos de fé, de coragem, de ousadia, que lutaram em oração nos momentos mais difíceis da vida, e eram pessoas comuns. No começo aqui o pastor Armando estava dizendo, olha, a oração do pastor não é diferente da oração do irmão, porque de fato não eram pessoas comuns. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Aqueles que já entregaram a vida a Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos comunicação direta com o Pai. Não existe o privilégio de um homem ou de outro. Existe uma vida de oração de um e uma vida de oração de outro. E esse relacionamento com Deus, essa intimidade é que faz a diferença. Eram pessoas comuns. Até mesmo os mais importantes profetas do Antigo Testamento eram consideradas pessoas sujeitas às mesmas lutas que nós temos. As mesmas. Lutas internas, lutas externas. Eram seres humanos, queridos, iguais a mim e a você. Tinham muitas qualidades, mas também tinham muitos defeitos. O apóstolo Tiago, se referindo ao profeta Elias, em Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz que Elias era humano como nós, humano igual a mim e a você. Mesmo assim, eu botei aqui entre parênteses, mesmo assim, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Um homem comum, queridos, profeta, porque ele tinha uma missão de Deus, mas ele tinha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, mas era um homem comum. Os salmos, por sua vez, eles refletem orações poderosíssimas. Algumas são poéticas, mas todas elas, queridos, elas partem de corações quebrantados diante de Deus. Corações sinceros, sem qualquer restrição, para se abrir diante do Todo-Poderoso. São orações extremamente inspiradoras, aquelas dos Salmos. E nós lemos ali nos Salmos, ocasiões em que o salmista ele está extremamente angustiado, enfrentando uma luta terrível, e ele se vale da arma mais poderosa do cristão, do crente, a oração. Salmo 42, versículo 3, por exemplo, o salmista diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Queridos, muitos pensam que os salmistas eram super-heróis da fé, eram super-heróis de capa, que não passavam por nenhuma dificuldade, por nenhuma luta. Para que uma luta maior do que essa que foi expressada nesse salmo?
Minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Você imaginou isso? As lágrimas dele eram o alimento dele de dia e de noite. Mas ele sabia que a solução estava em Deus. Aleluia. Talvez aqui nesta manhã alguns de vocês estejam passando uma situação parecida com a do salmista, eu não sei. Onde as suas lágrimas é o que te alimenta de dia e de noite. Onde a angústia do teu coração muitas vezes te deixa também sem esperança. Não sei. Deus sabe, você sabe. Então escutem o que Deus está nos falando nesta manhã. E depois você decide o que vai fazer a respeito. Mas nós lemos também, queridos, salmos de agradecimentos pelo socorro de Deus, pela atuação de Deus, pela resposta de Deus. São muitos. Por exemplo, o Salmo 118, versículo 5. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu, me libertando, me trazendo a solução que eu precisava, me trazendo paz, consolo, conforto. Daí a importância da oração, queridos. Mas a oração, queridos, ela tem que ser feita com fé. Fé em quê? Fé em Deus. Fundamentado onde? Fundamentado nas suas promessas. Nas promessas de Deus. Você ora fundamentado nas promessas de Deus. Daí a importância de você conhecer a palavra. Aleluia. Infelizmente temos orado pouco. Eu falo por mim, mas eu ouso falar também, queridos, pela igreja de Jesus. Vocês querem a prova disso? Que a igreja de Jesus tem orado pouco? E quando eu falar igreja, eu não estou falando IBC. IBC é uma entre a igreja de Jesus espalhada no mundo todo. A IBC é uma delas, mas não estou falando dela, estou falando da igreja de Jesus. Vou dar um exemplo. O Brasil há 2 semanas passou pelo carnaval mais ofensivo a Deus de toda a história. Nunca houve algo igual, talvez nem no mundo, do que aconteceu no Brasil há 2 semanas nesse carnaval. Onde estava a igreja? Se nós sabemos que as lutas elas são espirituais e são batalhas ferozes que ocorrem no campo espiritual, a igreja de Jesus, como instituição de Jesus, deveria estar unida naquela ocasião, em um só propósito, no país inteiro, batalhando espiritualmente. O povo, muita gente cega ali, não enxergava o que estava acontecendo. Muita gente ali não consegue discernir aonde está metida. A igreja era para estar unida como uma grande instituição de Jesus. Todas denominações juntas, numa grande batalha espiritual, mas infelizmente nós vemos algumas se digladiando entre si. Infelizmente nós vemos pastores brigando entre si. É verdade que muitas estavam fazendo a obra em oração, esta aqui foi uma. Jovens aqui dentro, ouvindo da palavra, sendo libertos daquela loucura que estava lá. E muitas outras também estavam nas suas programações individuais. A nossa maior arma, queridos, é a oração. E como é poderosa. Vimos aqui o depoimento de um médico, uma experiência tremenda. Jesus, o nosso maravilhoso Senhor e Salvador, mesmo sendo Deus, quando Ele veio a esse mundo, Ele nos deu o maior exemplo de oração. A Bíblia diz que frequentemente Ele se retirava para orar e às vezes passava a noite inteira, eu acho até que na maioria das vezes, passava a noite inteira em oração.
Por meio da oração, o nosso mestre tinha uma comunhão perfeita com Deus, comunhão íntima. Jesus sabia da importância da oração, e era por meio dela que ele mantinha essa comunhão com o Pai. Quando ele estava neste mundo aqui, ele dependia do Pai. Dependia do Pai. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, o apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, ele disse que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, a Ele seja a glória. O que é que o texto está dizendo? Jesus era Deus, Ele estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se apegou ao ser igual a Deus. Ele veio a esse mundo na forma de homem, está escrito aqui, na forma humana, se humilhou. Ele se deu no meu lugar e no seu, para pagar o preço que era preciso pagar, para que nós tivéssemos a salvação. Falaremos um pouco mais disso daqui a pouquinho. Quando Filipe pediu a Jesus para que ele mostrasse o Pai, qual foi a resposta que Jesus deu? João 14:10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai está realizando a obra, Ele está realizando a obra. Jesus precisava dos momentos de intimidade com Deus, e Ele os tinha. E não eram momentos, eram horas. Sendo um homem de oração enquanto esteve nesse mundo, ele nada fazia sem uma prévia conversa com o Pai. Quer ver exemplos? Em Lucas 6, 12 a 16, não vamos ler por uma questão de tempo, mas em Lucas 6, 12 a 16, Jesus ora ao Pai antes de escolher os seus apóstolos. Uma decisão importante, ele ora ao Pai, em perfeita comunhão com o Pai. Em João 17, ele ora por seus discípulos e por todos os que acreditariam nele, através da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 26, ele também orou fervorosamente na noite anterior à sua crucificação, pedindo ao Pai para afastar dele o cálice do sofrimento, mas submetendo-se à vontade de Deus. Amém? Você está comigo? Mais alguém ou só esses três? Queridos, a vida de oração de Jesus, ela, além de ser uma inspiração para nós, demonstra a importância da oração na nossa própria vida espiritual. Orar uns pelos outros. Ora, se Jesus orou intercedendo pelos discípulos, se Jesus orou intercedendo por todos que haveriam de crer, é óbvio que eu e você temos que orar uns pelos outros. O próprio Senhor Jesus intercedeu, imagine a nós. Mas existe um obstáculo à oração. É o perigo das preocupações cotidianas, o perigo do entretenimento. São perigos na vida de oração dos servos de Deus, e isso vai aumentando com o passar do tempo. É triste quando nós vemos os cristãos deixando de orar, a igreja como um todo deixando de orar, esfriando. Esse fenômeno ele não é novo, queridos. Ele não é novo, sempre foi assim ao longo do tempo. O tempo vai passando, as dificuldades da vida vão surgindo, os entretenimentos vão surgindo, os valores vão sendo modificados, e tantas outras coisas vão tirando de nós o nosso tempo de relacionamento com Deus, nosso tempo de leitura da palavra, de meditação nela,
de saber o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito. E na maioria das vezes, queridos, esse esfriamento, ele não acontece de uma forma abrupta. Na maioria das vezes não é assim, pelo contrário, é de forma imperceptível. A busca pelos problemas que nos afligem, nos fazem querer resolvê-los de forma autossuficiente. Esquecemos até de colocar diante do nosso Deus, para pedir-lhe a ajuda, a orientação, a sabedoria. E é essa autossuficiência que nos faz trabalhar cada vez mais sem resultados. Vou nos meus esforços, e nada de solução. A autossuficiência não consegue resolver. Hudson Taylor, um grande missionário cristão na China no século XIX, ele disse, abre aspas, quando trabalhamos, trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Quando oramos, Deus trabalha em nosso favor. Quando oramos, Deus vem junto conosco, trazendo a solução das nossas lutas. Mas quando trabalhamos e só trabalhamos e resultado zero. Vocês percebem isso? Quando oramos, Deus trabalha. É necessário, queridos, que nós tenhamos oração e ação. É fato. Mas a oração, ela é a base para a ação. Ela é a base para a ação. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Sem mim nada podereis fazer. Está em João capítulo 15, versículo 5. Eu preciso viver uma vida de oração. Eu, Elton, preciso viver uma vida de oração. John Bunyan, um dos maiores pregadores do século XVI, autor do livro O Peregrino. Vocês talvez já tenham lido ou assistido o filme O Peregrino. Ele disse, abre aspas, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até ter orado. Depois de orar eu posso ir para cima, eu posso agir e fazer muito mais do que só ficar em oração. Eu vou para cima, eu vou resolver, eu vou para cima porque Deus é comigo. Mas até que eu ore, eu não posso fazer mais do que simplesmente orar. Não posso fazer nada, nenhuma ação eficaz até que eu ore. Samuel Chadwick, um pregador inglês que viveu no século XVIII, orava 3 vezes por dia, passava horas em oração. Ele disse que, preste atenção nas palavras desse homem de Deus, ele disse que a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Aleluia. Treme quando nós oramos. Ah, mas eu estou lá envolvida com isso, com aquilo, no ministério A, ministério B, amém, isso é importante. Mas se você não tem uma vida de oração, queridos, eficácia zero. Ele não tem medo, está aí. Mas se você é um homem de oração, uma mulher de oração, ele treme. Ele treme diante de você. Eu preciso orar mais, queridos. Brainerd, ele dizia que a oração é o alimento que sustenta a alma. A oração é o alimento que sustenta a alma. O homem necessita do alimento material, mas ele necessita do alimento espiritual. Oração e palavra de Deus é o alimento que sustenta a alma, não tem outro. Preciso orar mais, mas queridos, eu falo por mim, não é fácil. São tantas as vezes que eu vou orar sem vontade, mas eu preciso perseverar mesmo assim. Eu tenho plena consciência disso. E Deus, por graça, amor, bondade, misericórdia,
Ele começa a impelir o meu coração em sua direção. E de repente eu já me vejo orando sem a dificuldade que eu tinha no início. Eu começo a ter a convicção de que Ele me escuta, porque eu persevero, mesmo sem vontade. Irmãos, é tão difícil muitas vezes. Mais uma vez, John Bunyan, ele diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Eu vou repetir. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Eu aprendi isso, e é por isso que não são poucas as vezes que eu me coloco diante de Deus sem dizer nada. Eu não estou com disposição, não estou com vontade, não estou com ânimo. E eu coloco um louvor ali para tocar. E fico calado diante de Deus, ouvindo o louvor. E Ele conhece o meu coração. Daí a pouco a transformação acontece, queridos. Aleluia. É Deus que quer ter um relacionamento íntimo com você e comigo. Deus é um Deus de relacionamentos. Por isso que na inspiração dele, essa igreja aqui trabalha tantos GRs, os grupos de relacionamento. Eu preciso orar mais, orar pela minha família, orar pelos pastores e líderes, orar pela nação, orar uns pelos outros, orar pela igreja de Jesus, orar pela igreja perseguida. Queridos, vocês têm acompanhado o que tem acontecido na Síria? Milhares de cristãos sendo mortos, presos, torturados e mortos por sua fé. E não negam Jesus. Continuam firmes e fortes com Jesus. Por quê? São super-heróis? Não, são homens e mulheres de oração. Precisamos orar pela igreja perseguida. E vá orando e vá se preparando, porque a perseguição vai se expandir. Evidentemente que em níveis diferentes, em países diferentes, mas virá. Aliás, vamos fazer um propósito. Olhe para o irmão, olhe para o irmão ao seu lado. Olha aí, olha agora, olhe para o irmão ao seu lado. Pergunte o nome dele. Faça isso. Como o nosso tempo é curto, eu não vou pedir para você orar por ele agora, mas você acabou de saber o nome dele. Faça um propósito de interceder por ele nesta noite, amém? Ore por ele nesta noite, interceda por ele nessa noite. Vamos começar a criar o hábito. Toda ocasião, queridos, é ocasião. Eu tenho um hábito de muitas vezes, quando eu vou no meu carro, que eu paro no semáforo, que chega alguém pedindo dinheiro ou vendendo alguma coisa, eu falo um pouco de Jesus. Ah, mas é um minuto e pouco. Deus é poderoso para transformar uma vida em um minuto, queridos. Fala do nome de Jesus. O que adianta eu só contribuir com dinheiro, com alguma coisa? Talvez resolva ali o problema momentâneo dele e daí para frente. Eu tenho que falar para ele de alguém que eu amo, que deu a sua vida para ele e que quer que ele tenha uma vida diferente daquela. Eu vinha com a minha esposa amada que está aqui, essa mulher linda de Deus, está bem aqui, Cecília. Certa vez eu vinha com ela no semáforo, naquela rua que sai em frente ao Iguatemi, eu acho que é Miguel Dias, não tenho muita certeza. E quando eu parei, um congestionamento grande, o sinal abria e fechava e ninguém saía do canto. E chegou um jovem me pedindo uma contribuição para o grupo de dança que ele tinha. Grupo de dança secular, pastor. Ele vinha maquiado, um rapaz, maquiado, com uma roupa de dança. E ali eu baixei o vidro e ele disse: olha, eu queria uma contribuição para o nosso grupo, assim, assado. E aí Deus trouxe no meu coração, né, de eu começar a falar de Jesus para ele. E ele ficou calado, olhando para mim assim, sem mover, sem piscar nem o olho. E eu falando de Jesus. E Jesus trouxe ao meu coração algo da vida dele.
Eu disse: olha, meu jovem, há quanto tempo, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, depois da sua dança, depois de tudo que você faz, das suas apresentações, você chora, com o coração angustiado, vazio? Nesse momento ele começa a derramar lágrimas e a chorar. E aí eu falo de Jesus para ele, o sinal abre, e eu digo: olha, você precisa tomar uma decisão por Jesus. Você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E ali o sinal abriu, eu fui embora, abençoei a vida dele. E não sei, mas eu tenho absoluta convicção de que a vida dele teve algum impacto, porque não sou eu, é Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você precisa se dispor somente a abrir a boca. A palavra diz que do seu interior, do meu interior, fluirão rios de águas vivas. O Espírito de Deus habita naquele que já é de Jesus. Eu preciso orar mais, talvez você também, eu não sei, você sabe. Contudo, eu quero ser sincero, queridos. Não é qualquer oração. Não é qualquer oração que Deus escuta. Não é qualquer oração que Deus escuta, queridos. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Qual oração é poderosa e eficaz? A de um justo. Mas como assim? Quem é o justo? Eu por acaso sou justo, cheio de pecados, eu sou injusto? Não, queridos. A justiça que a Bíblia se refere é a justiça de Deus. Desde o pecado de Adão e Eva, nós nascemos condenados à morte eterna. Está escrito. Nascemos destituídos da glória de Deus, afastados, separados. Deus, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, resolve nos salvar dessa morte eterna. Mas Ele não mente, Ele tinha dito que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram, a consequência, morte. Separação de Deus, morte física e espiritual eterna. Então eu precisava morrer e você também. Mas Deus diz assim: olha, eu vou enviar o meu filho, na forma de homem, passando pelas mesmas provações e tentações que um ser humano passa. Mas ele vai passar por tudo isso sem pecado, porque é necessário que não peque. E ele vai morrer no teu lugar e no meu. E na hora que isso acontecer, de condenado, eu serei declarado justificado ou justo, porque o preço que eu deveria pagar, Jesus pagou. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Ele pagou o preço, queridos. Naquela cruz, quem deveria ter sido pregado nela, aliás, perseguido antes, cuspido no rosto, torturado, e depois pregado numa cruz para morrer a morte mais cruel que você possa imaginar em termos de dores. Era eu e você. Eu e você. Mas Jesus, ele disse: não, eu vou no teu lugar. E ele veio sendo perfeito, sendo santo, sendo puro, passando todo um ministério aqui nesta terra, fazendo o bem, salvando, curando, libertando e até ressuscitando gente. Só fez o que era bom, não teve um pecado sequer. Mas se doou para substituir a mim e a ti. Então o que é que eu preciso para ser justo? Eu preciso reconhecer isso e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, o Senhor pagou a minha dívida. Eu entrego minha vida a ti, eu preciso de ti. A oração de um justo, aquele que já entregou a vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa é poderosa
e eficaz, diz a palavra de Deus. Portanto, queridos, se Ele já pagou pelos meus pecados e me tornou justo, já não sou mais condenado, desde que reconheça esse sacrifício, entregue minha vida a Ele, reconheça que eu preciso dEle, que não há outro caminho para a salvação, só há um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, é Ele e somente Ele. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26 está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É de graça. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, sacrifício, oferta, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça para quê? A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus, diz a palavra. Ah, mas eu tenho muita fé em quem? Em Jesus? Não é, lá fora. Alguns aqui ainda não o receberam publicamente, talvez, como Senhor e Salvador, e se não fizeram, continuam condenados. Como é que eu faço isso? Simples. Primeiro, reconheça que Jesus é o seu Salvador, morreu na cruz no seu lugar, para te trazer salvação. Segundo, se arrependa de seus pecados. Como é que é isso? Eu tenho que chegar aqui e chorar copiosamente? Não. É ter a consciência e admitir que tem pecados, que anda distante de Deus e que você quer sair deste caminho do pecado e ir para o caminho de Jesus. E Ele vai te ajudar nessa trajetória. E terceiro, você deve declarar publicamente como seu Senhor e Salvador. É publicamente. Ah, eu posso me trancar no banheiro sozinho lá, escondido de todo mundo, desligo tudo, abafo o quarto todo, boto um lençol e colchão para ninguém ouvir, ali entregar minha vida a Jesus. Não. Porque foi publicamente que Ele morreu por você, querido. Foi publicamente que Ele passou por todo aquele sacrifício. Foi publicamente que Ele foi crucificado. E é publicamente que você tem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E Ele diz que se você o negar diante dos homens, Ele o negará diante do Pai. Isso é o que a palavra diz, queridos. Eu não posso suavizá-la. Não há outro evangelho, não há outro Salvador. Você está comigo, amém? Se você rejeita o evangelho de Jesus, se você rejeita Jesus, você se perderá e será condenado para sempre. Simples assim. Talvez alguns estejam dizendo: ah, meu irmão, mas você está sendo duro, aqui eu trouxe um visitante e tal. Glória a Deus se você trouxe um visitante e o visitante agradece ao seu irmão que te convidou. Jesus fala contigo nessa noite, aliás, nessa manhã. Tome uma decisão. Ah, mas está sendo duro, é? Será que eu estou sendo duro? Se você tivesse, por exemplo, vendo uma multidão caminhando em direção a um precipício muito alto, caminhando para cá, para cair num precipício muito alto, você estivesse ali distante vendo isso, como que você faria? Pediria alguém para pedir o e-mail da pessoa para mandar uma mensagem para dizer que na frente tinha um precipício? Você faria assim: ei, por favor, olha para cá, ei, quero falar contigo, ó, vem cá, ei, aí tem um precipício. Você faria isso? Se você fosse fazer isso, não dava tempo, ele cairia no precipício. Então o que é que você faria? Você daria um brado: ei, tem um precipício aí, você vai cair. Desvie disso, tome outro caminho. É num brado, queridos.
Então será que eu estou falando uma palavra dura? Ou simplesmente bradando? Estamos quase concluindo, queridos. Antes eu quero que você pense comigo. Hoje, eu tenho certeza, hoje e em outras ocasiões, Jesus já falou com você. Você já ouviu a voz dele? Você já creu nele? Você já se decidiu por ele? Você já admitiu que precisa de Jesus? Já entregou a vida para ele? Se você não fez, queridos, ele te chama hoje para tomar essa decisão. Hoje. Lembrem-se das palavras severas de advertência de Jesus Cristo. Em João 8:24, ele diz claramente: porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele está falando aqui de morte física e espiritual. Quem está dizendo? Jesus. Ele te ama, ele morreu na cruz por você, ele ressuscitou, ele quer te dar a vida eterna. E tudo começa com um novo nascimento, queridos. Gostaria de chamar os irmãos do grupo de louvor. Tudo começa com um novo nascimento. Como um novo nascimento? É um nascimento espiritual. Na hora em que você entrega a sua vida a Jesus, você tem este novo nascimento, o nascimento do Espírito. Jesus se deparou com um homem sábio da época, Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Não sei se os irmãos do louvor já me ouviram. Por favor, queridos. É preciso que você nasça de novo. E Nicodemos disse: mas como assim, Senhor? Eu poderei entrar novamente no ventre da mamãe, eu sendo adulto, e nascer de novo? E ele disse: não, Nicodemos, não é isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sobra aonde quer, assim como o vento, você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem. É nascer do Espírito, é ouvir a palavra, é tomar uma decisão, é saber que você precisa de Jesus. Aleluia. O mundo caminha de mal a pior, queridos. Os irmãos louvor, por favor. O mundo caminha de mal a pior. Você precisa de Jesus. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, entregue, porque Ele vai mudar a sua vida. Você precisa ouvir a sua voz. Ele fala com você nessa manhã. Não perca tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco quando nós sairmos desse lugar. Quem sabe? Quem é que sabe o que é que vai acontecer? Ninguém. Temos os nossos próprios planos. Eu saio daqui, posso ir almoçar com alguém, posso encontrar alguém. É meu plano, são os meus planos. Mas eu não sei, foi lembrado aqui no começo. Tantos estão tendo morte súbita. Um atleta, infelizmente, uma jovem atleta, numa competição, acostumada a competições iguais. E aconteceu o que aconteceu. Portanto, o dia é hoje, a hora é agora, segundo a palavra de Deus. Pode não haver outra oportunidade. Não perca mais tempo. Nós vamos louvar. E durante o louvor, queridos, reflita. E se você ouviu a voz de Jesus, entregue a vida a Ele hoje. Você na internet também pode fazer isso. Você que está aqui, se você ouviu a voz de Jesus e quer responder, durante o louvor, vem à frente que eu quero terminar orando por você. Em nome de Jesus, vamos louvar. Fique de pé se você puder. Declarar teu nome,
sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Diga: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. De medo, saio agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Teu nome é cura, poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Vamos declarar isso com força mais uma vez. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus, o nome poderoso, que salva, que cura, que liberta, que te tira das trevas, da escuridão e leva para o reino do Filho do seu amor. Deus faz assim. Aleluia. Jesus, declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declare o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Jesus, teu nome é Aleluia. Eu creio que Jesus falou o seu coração nesta manhã, queridos. teu nome é vida. Tenha uma atitude de ousadia, saia do seu lugar, reconheça que precisa dele Destrói cadeias, como seu Senhor e Salvador. Não perca esta oportunidade, queridos. vencerá.
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você quiser vir aqui à frente receber Jesus, ainda dá tempo. Nós vamos orar agora, queridos. Você ouviu a palavra. O que é que você vai fazer a respeito? Mais alguém quer vir aqui amanhã, essa manhã? Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz. Tua palavra, meu Deus, é mais afiada como faca de 2 gumes, que separa a alma e medula, Senhor. Aleluia. Juntas e medulas, alma e espírito. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o impedimento daqueles que ouviram a tua voz nessa manhã, mas que a timidez, Senhor, ainda faz com que fiquem um pouco relutantes. O Senhor levantou um povo valente, um povo corajoso, meu Deus. Um povo que não nega a Ti, Senhor. Um povo, meu Deus, que está disposto, Senhor, se necessário for, dar a própria vida. Porque sem Ti não existe vida, Senhor. Não existe vida. Sem Ti nós seríamos verdadeiros zumbis, natimortos, caminhando nessa terra, Senhor, mortos espiritualmente, vivos em corpos, mas mortos espiritualmente. Isso não é vida. A palavra do Senhor diz que aqueles que ainda não Te receberam como Senhor e Salvador, eles estão mortos espiritualmente, e quando saírem desse corpo, continuarão mortos espiritualmente. Mas aqueles que já Te têm no coração, que já Te receberam como Senhor e Salvador, estão vivos no corpo e estão vivos no Espírito, Jesus. E quando chegar o dia em que deixaremos estes corpos, continuaremos vivos, vivos espiritualmente na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque foi o Teu sacrifício que possibilitou isso. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Oro por esses que tomaram a decisão nesta manhã. Senhor, vem, Senhor, com a unção do Teu Espírito, meu Deus, sobre cada vida, meu Deus, transformando, meu Deus, em nome de Jesus, trazendo um novo ânimo, meu Deus, uma nova esperança e a certeza da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais alguém quer vir à frente? Nós vamos concluir. Mais alguém? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.